Enquanto suas tropas morrem na Ucrânia, terminais de petróleo russos queimam e aliados globais são enfraquecidos ou eliminados. Putin ainda tinha a África em que se apoiar. Lá, a Rússia ainda tinha influência, voz e poder. Mas tudo isso está sumindo. A Rússia sofreu um grande golpe na África, pois uma humilhação histórica no Mali representa desastre para Putin. O líder da Rússia acabou de ser apunhalado pelas costas. E as consequências para Putin serão bem piores do que aparentam. Tudo gira em torno do Corpo Africano da Rússia, criado a partir do grupo mercenário Wagner, que a Rússia usa há anos para ajudar o governo do Mali a controlar seu povo. O Corpo Africano deveria ser protetor, guardião do governo malinês e difusor da influência de Putin na África. Mas no dia 27 de abril tudo isso foi por água abaixo. Na cidade de Kidal, no norte, que era um reduto do Corpo Africano e um importante centro regional no Mali, um ataque coordenado por vários grupos insurgentes levou as forças russas e malinesas combinadas a serem isoladas, cercadas e depois expulsas da cidade. O ataque ocorreu após várias investidas conjuntas dos insurgentes por todo o Mali, contra forças russas e do governo, com o Corpo Africano relatando a operação de cerca de 12 mil combatentes. Ainda não houve confirmação oficial. O que se sabe são tiros na capital malinesa, Bamako, ataques de drones e carros-bomba. O ministro da Defesa de Mali, Sadil Camara, morreu. Uma das vítimas de um carro-bomba que também tirou a vida de 2 de seus netos e de sua segunda esposa. Os insurgentes, que incluem a Frente de Libertação de Azawad, composta por separatistas tuaregues, e o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, que segundo o Arab News é ligado à Al-Qaeda, estão atacando a junta militar do Mali em todo o país. Nada disso era para acontecer. Há uma coordenação que Putin não esperava. Isso é uma grande humilhação para a Rússia, com várias ramificações que analisaremos em breve. Mas voltando para Kidal, as forças aliadas que atacaram a cidade, que abriga uma base militar, mostraram o quanto o Afrika Korps russo pode ser ineficaz. Mercenários russos que deveriam proteger parceiros da junta malinense ficaram presos na base. O Afrika Korps e o exército do Mali, em vez de tentarem abrir caminho lutando, fecharam um acordo com os insurgentes. Não haveria mais derramamento de sangue. O Afrika Korps sairia do acampamento de cabeça baixa. Ao sair, forças russas e malinenses queimaram o equipamento do acampamento para evitar que fosse capturado pelo inimigo. Essa é a força russa na qual a junta do Mali deveria poder confiar. O Afrika Korps mostrou ser um tigre de papel. Talvez os dois aspectos mais prejudiciais de tudo isso venham do trabalho que foi desfeito e do equipamento que foi perdido. 2 anos e meio antes dos insurgentes retomarem Kidal, as forças de Putin no Mali fizeram uma de suas maiores demonstrações de força até então. Eles invadiram a cidade e ergueram sua bandeira depois de tomarem Kidal dos rebeldes tuaregues com sucesso. Na época, era isso que o Mali precisava ver. Uma força poderosa permitiu a sua junta enfrentar os separatistas. Nos últimos 30 meses, o Afrika Korps e a junta do Mali trabalharam juntos para controlar Kidal. A insurreição de abril desfez esse trabalho em poucos dias. Putin ficou com cara de tacho, e isso só piorou com a análise das perdas de equipamento da Rússia em Kidal. De acordo com o Militani, os mercenários russos perderam um blindado de transporte de pessoal BTR-82A, um veículo blindado Tornado U e um veículo blindado VP-11 de fabricação chinesa. A Rússia também afirma ter sofrido algumas perdas dentro do corpo africano, embora não tenha esclarecido quantas. Também não se sabe o que aconteceu com os veículos blindados BMP-3 Tiger M e Spartak 590951 que o corpo estava usando em sua batalha contra os insurgentes. Esses veículos provavelmente não saíram de Kidal com o corpo africano, quando os mercenários russos negociaram a retirada. Devem ter sido queimados ou capturados. Esse é o tipo de equipamento que deveria impedir que algo assim acontecesse em Kidal. Os veículos perdidos da Rússia mostram como sua influência no Mali é fraca. A junta do Mali talvez previsse isso se não estivesse tão focada em colaborar com a Rússia para manter o poder. Em julho de 2024, a junta já tinha tido uma amostra do que acontece quando mercenários russos entram em confronto com combatentes tuaregues. Os mercenários, que eram membros do grupo Wagner e se transformaram no Afrika Korps, perderam, e perderam feio. Dezenas morreram em batalha contra forças tuaregues perto da fronteira com a Argélia, junto a membros da junta. Isso sinalizou para a junta que a proteção da Rússia não vale o que Putin diz. Ulf Lizin, analista da Fundação Konrad Adenauer no Mali, afirma que o ocorrido em Kidal representa um fracasso total para a Rússia.
Os russos estavam lá para melhorar a segurança. Disseram que estavam alcançando os objetivos e agora saem de forma humilhante, afirma Lizing à Rádio Europa Livre. Rádio Liberdade. Se você observar o que o Africa Corps está deixando para trás, como estações inteiras de drones, verá que a Rússia fingiu fazer muita coisa, mas no fim fracassou, diz ele. O corpo africano foi debilitado no Mali. Agora, a Rússia está fazendo o máximo possível para conter os danos. O Washington Post informou que o líder da junta do Mali se encontrou com o embaixador russo no Mali, Igor Gromyko, em 28 de abril, para discutir próximos passos. A Rússia denunciou a insurreição como tentativa de golpe, enquanto Assimi Goïta, líder da junta do Mali, apareceu pela primeira vez desde a queda de Kidal, tentando mostrar força. Em pronunciamento após a reunião, ele disse que as operações militares seguirão até que os grupos armados sejam neutralizados e a segurança restaurada em todo o país. É muito fácil ameaçar esse tipo de ação, mas a imagem do que acabou de acontecer não favorece a junta do Mali. Ela foi expulsa de um importante reduto regional pelos mesmos grupos armados que Goïta diz que serão neutralizados em breve. Isso não fica bem, ainda mais quando a junta se retirou junto com vários mercenários russos. Sobre a Rússia, ela não fala muito. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou o ataque de tentativa de golpe, confirmou vítimas, mas deu poucos detalhes sobre o papel russo no caso. Segundo o Guardian, blogueiros militares russos têm elogiado o Africa Corps por reduzir as baixas da junta do Mali sem tanta reserva. Isso parece uma tentativa de conter danos, não um retrato fiel do que ocorreu na luta de 3 dias que fez a Rússia perder posição em uma das cidades mais estratégicas do Mali. A verdade é que a Rússia foi humilhada diante de toda a África. Essa humilhação é ainda mais profunda. O que à primeira vista parece ser um caso isolado de mercenários russos sendo expulsos de uma cidade é, na verdade, muito mais prejudicial para Putin do que ele gostaria que você acreditasse. As consequências do ocorrido serão grandes, e vamos explicar quais são. Antes de fazermos isso, fazemos The Military Show para mostrar como o poder se move. Se é novo no canal, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Para entender por que o ocorrido no Mali prejudicou Putin, é preciso analisar o significado das operações do Africa Corps no país para a Rússia. O Mali deveria ser um laboratório e reduto da Rússia na África. O país frequentemente parece apenas um ponto no radar geopolítico mundial. O Mali está longe de ser um ator de peso no cenário mundial, apesar de eventuais tentativas de golpe ou ataques terroristas. O Mali é há anos o centro de disputa de poder entre Rússia e Ocidente. A Rússia parecia ter vencido essa disputa. Voltando a 2013, o governo do Mali ficou jubiloso quando soldados franceses chegaram ao país para combater militantes que haviam se apropriado de uma rebelião e ameaçavam tomar o controle do país. 5.000 soldados franceses foram enviados ao Mali, e por um tempo parecia que o Ocidente havia ganhado o apoio dos malianos. Em 2021, o presidente francês Emmanuel Macron tomou uma decisão que mudou tudo. Ele anunciou que a França retiraria metade das tropas enviadas ao Mali. A reação foi imediata. O primeiro-ministro do Mali na época, Choguel Maïga, acusou a França de abandonar o Mali, o que levou a uma resposta furiosa de Macron, que então condenou o governo militar do Mali por não ter legitimidade democrática, após 2 golpes no país em menos de um ano. A divisão era evidente. A opinião pública do Mali se voltou contra soldados franceses, vistos por alguns como colonialistas. A Rússia percebeu a chance de ocupar o vácuo de poder ao observar a situação. Pouco após o conflito com a França, surgiu a notícia de que a Rússia oferecia mercenários do grupo Wagner para substituir os soldados franceses. No Mali, muitos aceitaram a medida, talvez achando que a Rússia seria mais neutra e sem interesse na política local, segundo a BBC. Uma crença ingênua, mas que permitiu à Rússia dar um golpe simbólico na França e no Ocidente, enquanto ganhava influência na África. Essa estratégia de resolver 2 problemas de uma vez funcionou. A influência da Rússia no Mali cresceu nos últimos anos. Em agosto de 2024, o Mali rompeu relações diplomáticas com a Ucrânia, alegando que autoridades ucranianas fizeram declarações em apoio aos rebeldes separatistas tuaregues. Há alegações de que a inteligência da Ucrânia participou do conflito entre separatistas e a junta do Mali, perto da fronteira com a Argélia, o que isolou ainda mais o Mali. A Rússia esfregava as mãos. O teste do Africa Corps estava dando certo, enquanto seus tentáculos avançavam ainda mais no Mali. A Rússia ofereceu proteção e efetivo, influenciando a junta contra a Ucrânia e o Ocidente, e tudo funcionava. O modelo para a expansão da influência da Rússia em outras partes da África parecia estar sendo criado.
e tudo se baseava na força que os militares russos e seus grupos mercenários associados podiam oferecer. Por trás de todas as maquinações de Putin, sempre houve fragilidade. Isso foi exposto em Kidal, onde o fracasso da Rússia em proteger parceiros malianos trouxe 3 problemas. Primeiro, ao fato de que a Rússia não conseguiu prever a unificação das forças de combate, que acabou expulsando o Afrika Korps de Kidal. Isso é um grande problema. Além do poder de fogo e proteção, espera-se que a Rússia seja capaz de usar uma rede global de inteligência que lhe permita se antecipar a problemas como esse. A Rússia não conseguiu isso no Mali. As forças rebeldes coordenaram-se de uma forma que a Rússia nunca antecipou, o que demonstra que o desejo de se livrar da junta do Mali é tão forte que consegue superar as diferenças ideológicas entre os separatistas tuaregues e os militantes islâmicos que se uniram. Se a força da Rússia no Mali e em outros lugares da África está em explorar divisões, então esse exemplo de unidade é a última coisa que Putin gostaria de ver. Isso vai preocupar Putin. E todas as reuniões performáticas do mundo não vão mudar o fato de que a junta governante do Mali agora está em sérios apuros. O grupo rebelde está atacando em todo o Mali, seja diretamente como em Kidal, ou com os atentados com carros-bomba e outras ações que vimos na capital do Mali. O caos pode beneficiar a Rússia, mas deve se transformar em controle. A Rússia controla o Mali via a junta, mas esse domínio está passando de Putin para uma força unificada. A dimensão da ofensiva pode ser suficiente para derrubar a junta do Mali, o que colocaria Putin de volta à estaca zero em suas tentativas de influenciar essa pequena nação africana. Por trás desse problema imediato há algo ainda pior para a Rússia. Já dissemos que o Mali serviu como teste para o Afrika Korps. O teste buscava mostrar que a Rússia poderia proteger qualquer nação africana que solicitasse ajuda, substituindo as forças francesas em retirada no Mali por mercenários. Não se preocupe em se alinhar ao Ocidente. A Rússia protege você. No início de 2025, a Rússia cumpriu a promessa, enviando 3 comboios a Bamako com blindados, tanques e suprimentos. No entanto, isso revelou-se uma ilusão de força, não o poder militar que a junta do Mali precisava. Quando o Afrika Korps foi testado em Kidal, fracassou. As alegações russas de proteger os combatentes da junta são frágeis. Vimos o Afrika Korps ser cercado e se render para escapar da situação. Pense no que isso significa para a Rússia em outras partes da África. Se essa é a força de combate que deveria tornar a Rússia a principal potência de segurança externa na África, as demais nações que ela busca atrair vão notar. E eles vão perceber não só o fracasso da Rússia no Mali. Nos últimos anos, a Rússia prometeu segurança, mas repetidamente falhou em proteger seus aliados. No conflito entre Armênia e Azerbaijão, a Rússia falhou em garantir a segurança prometida. Na Síria, a queda do regime de Assad se deve novamente à incapacidade da Rússia de demonstrar o poder que reivindica. O caso recente do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro exemplifica um aliado russo desmoronando sem que Putin faça algo para protegê-lo. Agora, no Irã, que fornece drones à Rússia desde a invasão da Ucrânia por Putin, a Rússia apenas cruza os braços e reclama da Operação Epic Fuel. A Rússia possui mercenários e equipamentos no Mali, mas ambos falharam diante de um ataque rebelde coordenado. É uma protetora. Como qualquer país africano pode acreditar nisso após tudo que viu nos últimos anos? Kidal não é um exemplo isolado. Faz parte de um padrão de proteção de fachada sendo desmascarado. O Afrika Korps acaba de ser humilhado em vários níveis. Como força de segurança, falhou ao não impedir o atentado de carro-bomba que matou o ministro da Defesa do Mali. Em Kidal, não conseguiu agir como força capaz de repelir ataques de rebeldes unificados. Não tem o equipamento que a Rússia oferece. A situação piora porque a Rússia não ajudava a junta do Mali em segredo. Ela se comprometeu publicamente, então Putin nem pode usar a negação plausível que antes o ajudava a ignorar fracassos russos. O que ocorreu no Mali foi público e contribui para o terceiro problema da Rússia. As ambições de Putin para a África estão quase arruinadas. Alianças baseadas em força só funcionam se você puder cumprir o prometido. A perda de Kidal mostra que o corpo africano não tem a força ou organização do grupo Wagner. O Wagner teve alguns êxitos no Mali antes de seu líder, Yevgeny Prigozhin, se rebelar contra Putin e ser morto. O corpo, surgido das cinzas do grupo, não é tão eficiente em expandir a influência russa na África. Tudo o que Putin faz no continente africano nasce do oportunismo. Se a Rússia percebe divisão ou instabilidade, aproveita. Assim, Putin ganha influência. Mas segundo a Fundação Carnegie para a Paz Internacional,
a Rússia enfrenta dificuldades em obter apoio de alguns estados africanos mais estáveis. Muitos desses estados ainda mantêm laços históricos com a Rússia. Mas eles não aceitaram mercenários russos em seu território, e certamente não estão rompendo laços com outros parceiros do Ocidente ou da China para aceitar a ajuda de Putin. Putin estava usando o Mali como parte de uma estratégia de longo prazo para tornar a Rússia uma força externa dominante na África, e tudo isso acabou fracassando. As principais nações não estavam dispostas a deixar que a Rússia as isolasse do Ocidente antes, mas agora suas decisões se mostraram corretas. Existe um lado mais sombrio nas tentativas de Putin de ampliar a influência russa na África. No fim de fevereiro, a inteligência ucraniana revelou que a Rússia criou uma rede de esquemas fraudulentos para atrair africanos para lutar na guerra na Ucrânia. No momento do relatório, haviam 1.780 cidadãos do continente africano lutando na Ucrânia, vindos de 36 países de todo o continente. A Rússia atraiu esses combatentes desavisados com promessas de empregos e vistos, mas os enviou para a linha de frente. Esse engano só ocorre pela capacidade da Rússia de se infiltrar em países como o Mali. Some essa fraude descarada ao colapso do status da Rússia como protetora de nações menores, e você tem uma receita perigosa para destruir a influência. Mali deveria simbolizar a Rússia superando o Ocidente em território distante. Após Kidal, isso pode impulsionar uma mudança total na sorte da Rússia na África. Putin só pode conter os prejuízos para a Rússia, ajudando a junta do Mali a superar a ameaça rebelde que enfrenta agora. Como a Rússia pode fazer isso? Um dos motivos de a Rússia ter se mostrado fraca no Mali é que não pode fornecer o tipo de assistência militar de que a junta precisa. Putin está muito envolvido na guerra da Ucrânia e precisa de cada soldado e equipamento que conseguir para continuar sua invasão. A Rússia já perdeu mais de 1.300.000 pessoas e dezenas de milhares de unidades de equipamento na Ucrânia. Qualquer força que ela envie para o exterior, mesmo que seja uma força mercenária, será prejudicada pelos efeitos de uma guerra de vários anos que enfraqueceu severamente a própria Rússia. O Africa Corps no Mali deve ser o máximo que a junta conseguirá. Se os rebeldes unificados seguirem avançando, pode ocorrer algo similar ao que houve na Síria. Tudo começa com um grande golpe, depois o regime desmorona. Finalmente, a Rússia perde mais um aliado e uma esfera de influência, prejudicando ainda mais as tentativas de Putin de se apresentar como uma das principais figuras geopolíticas do mundo. E enquanto Putin vê sua influência desmoronar, a Ucrânia ainda esfrega sal na ferida. O maior inimigo da Rússia segue aumentando sua influência e demonstra que a União vence a tática de explorar divisões dia após dia. Veja, por exemplo, a nova parceria entre Ucrânia e Japão. O Japão tomou uma atitude notável para apoiar a Ucrânia contra a Rússia, formando uma aliança que afetará ambos os países por anos. Se você quiser saber mais, confira nosso vídeo sobre o drone japonês Terror A1, que está indo para a Ucrânia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder nossas análises dos principais eventos geopolíticos. Obrigado por assistir.